Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, falar é algo natural e que se desenvolve espontaneamente na vida das pessoas. Se a pessoa não tiver nenhuma deficiência cognitiva mais séria, ela não vai ter problema em desenvolver a sua fala. Então, normalmente, uma criança com 5 ou 6 anos já está com uma fala bem desenvolvida, já consegue conversar, já tem um vocabulário razoável, e isso só vai se desenvolvendo naturalmente durante a sua vida. Então, como vai passando o tempo, a gente vai falando, conversando e tal, e a fala vai se desenvolvendo. Isso é o natural, isso é o normal. E aí, quando a gente observa a mecânica do falar em público, a gente constata assim, que falar em público, qual é a diferença entre falar em público e falar no cotidiano? Não tem muita diferença, é uma pessoa falando aquilo que pensa. Qual é o problema? Então, ao menos exteriormente, não tem diferença. Bom, se não tem diferença, então o desenvolvimento da fala em público deve ser idêntico ao da fala cotidiana. Vai acontecer espontaneamente. Então, a pessoa espera que ela, atingindo uma vida adulta, uma certa maturidade, ela vai conseguir falar em público quase que naturalmente. Porque falar em público é o quê? É falar, só que para um número maior de pessoas, não tem muita diferença. Ela percebe que é assim, que as coisas funcionam dessa maneira. No entanto, a experiência vai mostrar que as coisas elas não acontecem dessa maneira exatamente. Que falar em público não é tão, pelo menos aparentemente, não é tão natural como falar no cotidiano. Então, quando a pessoa precisa falar em público, ela vai perceber que as palavras já não saem da sua boca com tanta facilidade. O pensamento dela já não flui tão bem como flui normalmente quando ela está conversando com os amigos. E pior, ela já não se sente mais tão confortável. Então não é exatamente igual, ela fala, não é igual, mas é igual. Falar em público é igual falar em privado, por que dá essa diferença? É só eu falar, é só eu conversar como eu converso, eu quando estiver na frente das pessoas, falar com as pessoas. Aliás, esse é um exercício que eu faço com meus alunos. Às vezes quando a pessoa está tendo muita dificuldade, sabe o que eu faço? Eu ponho uma cadeira no meio, falo, senta. Vamos conversar. E começo a conversar e faço as pessoas começarem a conversar também. E aí mostro, viu? Você está conversando com todo mundo. Oratória é isso. Só que não é assim que acontece, né? A gente vai falar em público e as coisas não fluem dessa maneira. E aí, quando a pessoa percebe que não flui, ela conclui o seguinte, e aí está uma das raízes do problema do medo de falar em público. Ela conclui o seguinte, poxa, falar em público não é diferente de falar cotidianamente. Então é algo natural e algo que deveria se desenvolver naturalmente na minha vida. Então, se eu não consigo falar em público, então é um problema meu. Ora, eu sou adulto, eu deveria saber falar em público. Por que eu não sei? Eu tenho algum problema. É algo que deveria ter se desenvolvido e não se desenvolveu em mim. O problema sou eu. E aí é que está o problema de verdade. Porque a partir do momento que a pessoa enxerga a sua dificuldade de falar em público como um defeito dela, como um problema dela, como uma falha dela, ela vai começar a se envergonhar de ter essa dificuldade. Porque é assim que acontece. Ninguém tem orgulho de um defeito. Ninguém fica por aí mostrando os próprios defeitos. Não é assim? Se a pessoa nascesse sem orelha, ela não ia ficar mostrando o buraco para todo mundo. Eu mesmo tenho as orelhas esquisitíssimas, porque uma é para fora, outra para dentro. E minha mulher tira sarro o tempo todo, porque eu odeio cortar o cabelo deixando as orelhas para fora, porque elas ficam estranhas, fica uma para lá e outra para cá.
Olha, um defeitinho bobo e eu já gosto de esconder. Imagine se a pessoa tem um defeito que ela entende como um defeito, que é a dificuldade de falar em público, o que ela vai fazer? Ela vai esconder. Ela vai esconder. Porque ela sente vergonha daquilo. Ela primeiro vê que ela primeiro pensa que é um defeito, entende que aquilo é um defeito dela. Ela vai se envergonhar daquilo e ela vai tentar esconder aquilo de todas as maneiras. Então esse tipo de pessoa não vai ser daquele tipo que fica alardeando aí para o mundo inteiro, né? Que gosta de falar. Ela não vai ser aquelas pessoas que levantam a mão na classe para falar. Não vai ser aquelas que quando surge uma oportunidade quer fazer um discurso. Não vai ser. Esse tipo de pessoa, a pessoa que vê a dificuldade de falar em público como um defeito, ela vai esconder isso o máximo que ela puder. O que ela puder evitar a situação de falar em público, ela vai evitar, porque ela está evitando deixar à vista de todos o seu defeito, a sua falha. Isso é óbvio. Isso é óbvio. É por isso que tanta gente foge da situação de falar em público. Já viu aquelas pessoas que trabalham na faculdade, eu fico com a parte do texto. Cara, a parte do texto é a parte mais chata, dá mais trabalho, mas a pessoa prefere ter mais trabalho, ficar com a parte do texto, ter que apresentar 10 minutos depois. Ele vai ficar um mês preparando o trabalho escrito, enquanto o cara lá que fala em público, ele fala, tá bom, eu fico com a parte mais difícil, que é da oratória. Ele vai falar 10 minutos e está resolvido o problema dele. Olha que coisa, hein? Muita gente em empresa foge de dirigir reunião, de fazer apresentação, de dar palestra, de simplesmente se manifestar por medo de falar em público. Por quê? Porque é um defeito dela. Eu não quero mostrar não quero que as pessoas vejam esse meu defeito. Eu conheço gente, e não foi um, não foi dois, tá? Foi mais. Chegou para mim falando, Fábio, eu neguei uma promoção, ou eu estou pensando em negar uma promoção que eu vou ganhar mais, vou ganhar até o dobro, porque eu tenho medo de falar em público, eu não quero. Eu sei que se eu for promovido eu vou ter que falar, vou ter que dirigir grupos, vou ter que fazer apresentações, eu não quero. Então, olha, a pessoa às vezes perde a oportunidade da vida porque ela tem medo. Mas ela tem medo por quê? Porque ela vê aquilo como um defeito do qual ela se envergonha. Então entenda uma coisa, para você começar a entender isso e resolver esse problema. O fato, a verdade é que nós não desenvolvemos a capacidade de falar em público da mesma maneira que nós desenvolvemos a fala cotidiana. Mas isso não acontece não porque seja diferente. Na verdade, a mecânica é a mesma e até o desenvolvimento é muito semelhante. Mas nós não desenvolvemos simplesmente porque nós não praticamos da mesma maneira que nós praticamos a fala cotidiana. Imagina que a fala nós praticamos todos os dias desde a nossa tenra idade. Então, olha quanta experiência nós temos da conversa cotidiana. Então, nós aprendemos a impostar a voz, nós aprendemos a usar as palavras que melhor combinam com a gente aprende a saber os tons, as ênfases, a gente começa a fazer isso naturalmente. Por quê? Por causa da experiência. Só que a maioria de nós não tem essa experiência quando vai falar em público. E se nós pensarmos no Brasil, a coisa é ainda pior. Porque aqui nós não temos a tradição da oratória, pelo contrário, eu considero que nós somos um país de tradição anti-oratório. Tradição anti-oratória. Principalmente quando se trata de questões mais importantes. Nós adoramos burocracia, memorandos, comunicações oficiais, mas nós não temos a cultura do discurso. Alguém aí aprendeu oratória na escola, teve matéria, não estou falando de um semináriozinho isolado, não, matéria de oratória na escola, na faculdade, não tem. Nossos jovens não são treinados para falar em público. E mesmo em faculdades que preparam pessoas para profissões que elas vão precisar falar em público, como professores, advogados, não tem aula de oratória. Eu já montei turmas inteiras de advogados e de professores aqui. Porque eles não tinham aula de oratória e eles vão trabalhar com isso. Então olha a nossa tradição anti-oratória do nosso ensino, da nossa educação.
Então, quando nós nos tornamos adultos, nossa experiência com a fala em público é muito pequena. Vou dizer que na maioria das pessoas, talvez inexistente. Eu arrisco a dizer que boa parte delas vai passar a vida inteira, vai morrer e nunca vai ter tido a oportunidade de falar para mais de 10 pessoas, uma única vez na vida. Tem gente que nunca fala, nunca falou na frente dos outros, assim, que os outros precisassem ter atenção, que ele precisasse se comunicar com 10, 15 pessoas. Talvez, acho que a maioria das pessoas nunca vai ter isso. Então nós não temos, a maioria das pessoas não tem a oportunidade de desenvolver a capacidade de falar. Não porque elas têm um defeito, e é isso que eu quero que você guarde, não é questão de defeito, não é questão de negligência. É simplesmente porque as pessoas não têm chance de praticar. E tudo precisa ser praticado. Você tem uma memória, você tem até a memória corporal que você precisa treinar, você precisa sentir. Todos nós sabemos falar porque nós fazemos isso todo dia, mas nós não fazemos todo dia falar em público, nós não falamos em público todo dia. E tem peculiaridades da fala em público que elas precisam ser sentidas. E nós não temos essa oportunidade. Então, quando a gente precisa falar em público, nós não temos traquejo. Nós não sabemos como fazer. A situação é completamente nova. E olha, e aí a gente não tem referência. Você está numa situação, tendo sensações diferentes, e não tem uma referência para se abalizar, uma memória, uma lembrança para se apoiar. Você não tem nada. É tudo novo. Pô, é óbvio que as pessoas vão ter dificuldade. É óbvio que elas vão ter medo. Nada preparou elas para isso. É tudo estranho, é tudo diferente, é tudo novo. É claro que elas não vão saber o que fazer. É claro que elas vão se atrapalhar. E é claro que elas vão ficar aterrorizadas com essa situação. Ora bolas. Isso é previsível. É a consequência óbvia da situação. E a pessoa aí achando que o defeito é dela. Você talvez achando que o seu é defeito seu. Eu não sei falar em público. Eu sou um defeituoso. Não é. Você está sendo colocado numa situação que você não tem experiência. A mesma coisa que colocar você está no avião, o piloto desmaia, pegam você lá e falam, ó, filho, toma aí o controle do avião e aterriza. Aterriza o avião. Você fala, mas eu nunca dirigi. Não, você já não dirige carro? É parecido. Aterriza o avião. Cara, fala em público é isso. Vai falar em público, você não fala, você não conversa, vai lá e fala. Não é, mas há detalhes e há peculiaridades. E a pessoa não sabe nada sobre isso. Ela não está entendendo nada. Você está percebendo isso aí? Por quê? Porque o medo de falar em público é uma experiência quase universal. Todo mundo sente a mesma coisa. Por que todo mundo sente a mesma coisa? Porque todo mundo passa pela mesma experiência ou inexperiência ao ter de falar em público. Então todo mundo tem medo. Então qual é o normal? Qual é o normal, meu amigo? O normal é a pessoa se sentir, no mínimo, desconfortável quando tem de falar em público. Quando eu vejo uma pessoa que nunca falou e toda vontade, eu falo, cara, esse é um fenômeno, ou é um psicopata, um dos dois. Um fenômeno. Não é o normal. Não é o normal. Mesmo a gente que tem experiência, bota numa situação diferente, sempre é complicado. Essa é a regra. A regra é ter dificuldade. Sentir frio na barriga, tremer, pensamento ficar confuso. Isso é o normal. É o normal. Então por que ter medo, né? Ou por que se culpar? Não tem porquê. Não tem porquê. Eu sempre falo isso para meus alunos, cara, não precisa ficar preocupado, calma. Às vezes a pessoa chega ansiosa, ai, não sei falar, acho que eu não vou conseguir, calma. Você não sabe falar?
Bem-vindo ao mundo. É assim, você não sabe falar em público? É assim. Calma. Calma, vamos trabalhar. Isso não é todo mundo, eu falo assim, todo mundo tem esse problema. Então, primeira coisa, não se envergonha disso. Você tá igual a todo mundo, tá? Igual a todo mundo. Você se envergonha de ter 2 buracos no meio da cara? Não se envergonha. E é esquisito. Sabe por que a gente não acha que é esquisito? Porque todo mundo tem. Mas que, se você for parar pra pensar, é esquisito ter 2 buracos no meio da cara, pô. Mas todo mundo tem, então a gente acha normal. Então, falar em público é dificuldade? Também todo mundo tem. Então, não se vergonha, é o normal. O normal é isso. O normal é isso. Tá? Então não tem motivo para você ficar com vergonha, nem se sentir constrangido com isso. E aí você precisa só dar mais um passo. É só você pensar o seguinte. Se você não tem por que se envergonhar, se não é motivo de constrangimento, então por que você está com medo? Você tem medo do quê? Tem medo de falhar? Tem medo de ser imperfeito? De tropeçar nas palavras? De esquecer o que vai dizer? Você tem medo disso? Mas é assim com todo mundo. Todo mundo sente a mesma coisa. É o normal. E ninguém tem medo do normal. Você não pode ter medo do normal. Você não pode ter medo do normal. E aí, se você não tem motivo para ter medo, o que lhe impede? O que lhe impede de tentar? O que lhe impede de se lançar nessa experiência de falar em público? É uma experiência nova, diferente? É. Mas e aí? O que lhe impede? Pô, é algo que vai abrir portas na sua vida. Algo que vai lhe levar a outro patamar. O que lhe impede? Porque é isso mesmo que acontece. Eu já vi gênios travando na vida porque não sabem se comunicar. E já vi gente muito mediana que voou longe porque fala bem. Então, o que lhe impede de aprender isso aí? Então, a minha mensagem é exatamente essa. Essa sua dificuldade não é algo a ser consertado. Você não precisa consertar nada. Você não precisa corrigir. Não é um defeito que precisa ser corrigido. Não é um pecado que você vai expiar. Não é nada disso. Você tem que pensar a sua dificuldade de falar em público de outra maneira, por outra perspectiva. Essa dificuldade é de uma outra natureza. Não é uma dificuldade. Ou não é um defeito. É uma dificuldade, mas não é um defeito. Essa dificuldade é um obstáculo. Um obstáculo que não está ali por sua culpa. Não está ali por sua culpa. Você quer resolver aquilo. Você talvez precise resolver, mas não está ali por sua culpa. Imagina que você precisa aprender mandarim. Né? Você precisa aprender mandarim. Você não vai falar, ai, eu tenho um defeito na minha vida, eu não sei mandarim. Bom, ninguém tem defeito por não saber mandarim, mas talvez você precise aprender. Então o que você vai fazer? Eu preciso aprender. É um obstáculo, mas eu vou lá e vou aprender. Oratório é a mesma coisa. Você não sabe falar em público? Tudo bem, isso é normal. Você não precisa se culpar, eu não sei falar em público. Não. Mas é um obstáculo que você talvez precise retirar da sua vida, essa dificuldade de falar em público. E quando você começa a enxergar como um obstáculo e não como um defeito, é só um obstáculo, aí você vai começar a enxergar aquilo ali como um desafio na sua vida. Um desafio que talvez a maioria das pessoas não vai querer nem enfrentar, mas você vai. Você vai enfrentar. Por quê? O que lhe impede de enfrentar isso aí? O que lhe impede de aprender a falar em público agora? De correr atrás, de tentar aprender? O que lhe impede? Nada. É só uma questão de querer. De querer. Por isso que eu falo, olhe a sua dificuldade de falar em público como um desafio que você precisa vencer, um inimigo que você precisa derrotar. Porque quando você começa a olhar assim, você começa a sentir o estímulo. Ah, agora eu vou ganhar isso aí. Porque quando é só pelo medo, cara, eu vou te falar, o medo atrapalha pra caramba. Muitos alunos ficam travados às vezes porque eles estão mais no medo do que no estímulo. E o medo não dá a energia que você precisa. Você precisa de energia para vencer isso aí.
Você não pode ficar no desânimo do medo, você precisa da motivação. Eu vou conquistar, eu vou ganhar, eu vou errar, vou falar, vou errar, vou falar, vou errar, vou falar, vou errar até a hora que eu vou dominar. Você está entendendo? Você precisa começar a pensar o desenvolvimento da capacidade de falar em público como uma missão. Uma missão na sua vida. Eu vou colocar isso como uma missão. Eu vou aprender inglês, aprender mandarim, aprender elétrica e vou aprender a falar em público. Ponto. Vou aprender porque eu preciso aprender. Se eu não fizer nada, eu não vou aprender, porque não tenho como desenvolver isso naturalmente, porque eu não pratico. Então eu vou aprender. Então diga para você mesmo que isso é uma conquista que você quer na sua vida. Eu quero aprender a falar em público e vou aprender. Eu vou aprender. Sabe por que você vai aprender? Porque é algo que todo mundo pode aprender. Todo mundo pode aprender. Então veja que é uma mudança de perspectiva. Você tem que olhar o ato de falar em público por outra perspectiva. Ou, como os coaches gostam, você tem que mudar o seu mindset. Você tem que mudar seu mindset, a sua forma de olhar, né? Seu estado de espírito, sua forma de ver as coisas. É uma mudança na forma de encarar a situação. Então, de vez de olhar para dentro, para sua falha, para o seu defeito, não, que defeito, que falha. É uma conquista. É um objetivo que eu vou tomar nas mãos. Tá entendendo a diferença? Está entendendo a diferença? Isso é o mais importante para você. Se você fizer isso, você joga fora, você começa a jogar fora o medo. Porque medo suga energia. Tira medo. Você não tem motivo nenhum para ter medo. Pô, vai. Começa a praticar. Falar. Se arrisca. Faz lives. Faz lives. Olha que legal. Hoje tem a possibilidade de fazer live. Faz live. Ah, mas todo mundo vai estar me vendo. E daí? Vai treinando. Treina, porque é diferente a forma. Você vai sentir sensações diferentes. E quando tiver a possibilidade de falar em grupos, fala em grupos. Você está na faculdade, você está na escola, apresente os trabalhos. Eu fico a parte oral. Ah, mas... Poxa, se ficar ruim, qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Ninguém sabe falar em público, gente. Então você tem que olhar como um desafio para ter motivação. E a motivação dá força de vontade. E aí, se tu tiver força de vontade, cara, você pode aprender, porque qualquer pessoa aprende. Eu já tive alunos de todos os níveis. Já tive gente com pós-doutorado, até gente com ensino fundamental. Não importa. Todo mundo sabe falar, não é? Então todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Todo mundo sabe falar. E o que é falar em público? Falar em público é falar. Só que com mais gente vendo. A mecânica é a mesma. Então não tem segredo, tá? Então comece a olhar isso como um desafio e não como um defeito. Porque falar em público é simplesmente falar. Falar para um número maior de pessoas. Tá bom? Acho que por hoje já deu. Fique atento para os próximos vídeos e até a próxima.